Olá, pessoal! Vamos então para mais uma história inspiradora. Na virada do novo século, após 2 décadas de crescimento econômico, a indústria financeira dos Estados Unidos prosperava como nunca antes. Impulsionando esse crescimento explosivo estava uma categoria de empresa que há apenas 2 décadas era completamente inimaginável: a Vanguard, o império financeiro de 8 trilhões de dólares. À frente desse empreendimento estava um homem de ambição ilimitada, que por puro empenho construiu um império financeiro. John Bogle era de fato uma figura colossal, comparável a um Tiranossauro Rex, em termos do que a Vanguard representava. Poucos em qualquer parte do mundo gerenciavam tanto capital quanto ele. John Bogle, nascido em uma família privilegiada, enfrentou uma reviravolta trágica em sua infância. Seu pai, William, um piloto na Primeira Guerra Mundial e bem-sucedido, perdeu seu emprego e herança nos meses após o nascimento de Buckley. Ele tentou se recuperar, mas sua vida foi devastada pelo alcoolismo. Com seu pai afundado no alcoolismo, Buckley e seus 2 irmãos tiveram que amadurecer rapidamente e começar a trabalhar cedo. Seu pai não havia alcançado grande sucesso, enfrentando dificuldades para manter um emprego, e isso provavelmente inspirou Buckley a buscar o autodesenvolvimento. Desde jovem, John Buckley cultivou uma ética de trabalho sólida e economizava cada centavo que ganhava. Essas qualidades moldariam seus princípios de negócios mais tarde na vida. John Bogle percebeu que sua única rota para uma vida melhor era obter uma educação superior e se esforçou ao máximo na escola. Em 1947, seu árduo trabalho rendeu frutos, graduando-se como orador da turma e ganhando uma bolsa integral para a prestigiosa Universidade de Princeton. John Bogle tinha a mentalidade de um lutador incansável, determinado a se destacar. No entanto, ele enfrentou um desafio significativo ao perceber que a universidade era muito mais competitiva do que a sua escola anterior. Nos 2 primeiros anos, suas notas frequentemente não atendiam às expectativas, resultando frequentemente em nota baixa. No terceiro ano, John compreendeu a chave para a graduação bem-sucedida e reagiu suas notas. John estava ansioso para se formar em 1951. Ele estava decidido a escolher um tópico único de dissertação que ninguém tivesse explorado. John apostou sua carreira acadêmica em sua tese, embora não tivesse uma ideia clara do que escrever. Como estudante de economia, ele se tornou obcecado por um tipo inovador de empresa de investimento, os fundos mútuos. Ele se deparou com um artigo descrevendo a indústria como pequena, mas contenciosa, e aparentemente nenhum autor havia abordado até o momento. Ele escolheu o seguinte tema para sua tese: empresas de investimento de capital aberto ou fundos mútuos. Em 1951, a indústria de fundos mútuos ainda estava em sua infância, administrando apenas cerca de 2 bilhões de dólares em ativos, uma fração insignificante no setor financeiro. Um fundo mútuo não é apenas uma empresa,
geralmente consiste em duas entidades, uma atuando como empresa de gestão e a outra como o próprio fundo na forma de uma sociedade. Ao investir em um fundo mútuo, você está de fato se tornando um membro dessa sociedade em coparticipar. A sociedade, por sua vez, contrata a empresa de gestão para gerenciar os fundos, investindo-os em vários ativos financeiros, como ações e títulos. Contudo, na época, a maioria dos americanos preferia a segurança das economias bancárias. No entanto, John acreditava que a indústria de fundos mútuos estava prestes a passar por uma revolução. Acreditava que, com o tempo, mais investidores americanos reconheceriam o valor de ter acesso a uma carteira diversificada, algo que os fundos mútuos ofereciam. O sucesso de sua tese, que destacava sua análise e percepções sobre a indústria de fundos mútuos, levou à sua formatura magna. Curiosamente, atraiu a atenção de Walter Morgan, fundador e presidente do Wellington Fund, o quinto maior fundo mútuo do país, com mais de 150 milhões de dólares em ativos em 1951. 35 anos antes, Walter Morgan era um operador de ações que, após perder praticamente tudo ao especular em ações de petróleo, concluiu que era impossível obter lucros na especulação. Ele se tornou um investidor conservador em ações, criando uma carteira equilibrada, um tipo de abordagem que atraía investidores em busca de menor volatilidade. Em vez de investir apenas em ações, a abordagem equilibrada combinava ações e títulos em uma mistura clássica de 60-40, tornando-a menos volátil e mais acessível aos investidores. Assim, fundos menos voláteis eram mais atraentes. Fundada no início dos anos de 1950, a empresa de Morgan tornou-se uma força respeitável na indústria de fundos mútuos. Ao ler a tese de John, Morgan reconheceu imediatamente seu talento e potencial, contratando-o como assistente executivo. John considerou Morgan seu grande mentor, com uma das lições mais valiosas sendo a importância do equilíbrio. A empresa havia superado os tumultuados anos de 1930 e metade dos anos de 1940, com sucesso, devido à abordagem equilibrada. John considerou Morgan seu grande mentor, com uma das lições mais valiosas sendo a importância do equilíbrio. A empresa havia superado os tumultuados anos de 1930. John Bogle observou a ideia de equilíbrio e diversificação, entendendo que os investidores valorizariam uma estratégia de investimento menos volátil. John tinha uma visão clara de que, como os fundos mútuos poderiam ser uma ferramenta poderosa para os investidores comuns, mas havia desafios significativos pela frente. As taxas de gestão de fundos mútuos eram altas, muitas vezes superando 2% ao ano. Além disso, as taxas de transação eram pesadas, com os investidores frequentemente pagando comissões significativas para comprar e vender ações no fundo. John acreditava que esses custos prejudicavam os retornos dos investidores comuns e que ele poderia criar uma alternativa melhor. Em 1974,
John apresentou sua visão revolucionária à diretoria da empresa de Morgan, um fundo mútuo que rastrearia passivamente o índice S&P 500, reduzindo drasticamente as taxas de gestão e assim melhorando os retornos para os investidores. A diretoria ficou dividida sobre a ideia, mas aprovou o lançamento de um fundo experimental, o First Index Investment Trust, primeiro índice de confiança de investimento, que posteriormente seria conhecido como o Vanguard 500 Index Fund. O fundo foi lançado em 1976 com o objetivo de replicar o desempenho do índice de S&P 500, tornando-se o primeiro fundo de índice acessível a investidores comuns. A ideia era simples: em vez de tentar superar o mercado, o fundo de índice simplesmente refletiria o mercado. Como resultado, as taxas de gestão do fundo eram mínimas em comparação com os fundos ativos, e os investidores não precisavam pagar altas taxas de transação, já que o fundo mantinha ações em vez de comprar e vender com frequência. A estratégia de Bugler acabou sendo um sucesso monumental. Em 1977, Bugler deixou a Wellington e concentrou-se em expandir a Vanguard, que inicialmente seria apenas investidores institucionais para o público em geral. Ele defendeu ativamente a ideia de que a gestão passiva, que reduzia custos e eliminava o risco de gerentes de fundos superformados do mercado, era uma melhor abordagem para investidores individuais. A Vanguard cresceu rapidamente e se tornou um dos maiores gestores de ativos do mundo. Ao longo dos anos, a empresa lançou vários outros fundos de índice, oferecendo aos investidores uma ampla gama de opções de investimento de baixo custo. O legado de John Bugler é duradouro. Sua visão de oferecer investimentos acessíveis e de baixo custo para investidores comuns revolucionou a indústria de fundos mútuos e deu poder aos investidores individuais. Ele também foi um defensor incansável dos interesses dos investidores, lutando por mais transparência e responsabilidade na gestão de ativos. John Bugler faleceu em janeiro de 2019, mas seu impacto na indústria financeira e no mundo dos investimentos continua a ser sentido hoje, inspirando investidores a se tornar o controle de suas finanças e a buscar retornos sustentáveis ao longo prazo. Esse é um resumo do legado e da história de John Bugler e da Vanguard.